A paz do Senhor Jesus Cristo, querido. Quero convidar você para uma reflexão na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 17, e os versículos de 20 a 23, que nos dizem assim: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado a eles como me tens amado a mim, e tens amado a ele como tem amado a mim. Querido, essas palavras foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus na chamada oração sacerdotal, onde Jesus orou pelos seus discípulos, mais precisamente por aqueles que faziam parte da diretoria dos discípulos, os seus apóstolos estavam próximos, muito próximos a ele, e Jesus falou com relação à grandeza da palavra, falou da santidade que se deve buscar, uma separação para agradar a Deus, mas falou acerca da unidade. Esse é o maior propósito do Evangelho, é a unidade. Unir, o que é unidade? Unidade se define como ação coletiva tendente a um fim único. São vários grupos com uma única finalidade. Esse deve ser o compromisso da igreja. E isso, por ser uma ordem de Jesus, uma ordem taxativa, uma ordem que Jesus ele requer daqueles que o seguem buscar essa unidade. É extremamente difícil, porque nós vemos grupos formando grupos, mostrando cada um quer ter a sua ideia, cada um quer ser a sua forma de ser, quando na realidade, querido, mesmo que você sirva em grupo diferente, mas o propósito deve ser sempre o mesmo. Viver uma vida para agradar a Deus e levar as pessoas a um encontro com Cristo, porque nós vivemos uma fé para formar também outros que adquiram fé por meio das nossas atitudes. Então, você que é um seguidor do Senhor Jesus, você que é um servo do Senhor Jesus, você que é um ministro do Senhor Jesus, precisa ter na sua mente que a unidade não é uma escolha de vida, mas deve ser um dever que o cristão precisa buscar. Aprender a se unir. Na realidade, nós convivemos com grupos diferentes, com forma diferente, com até princípios diferentes, mas o propósito de render-se a Cristo, ou falar do Evangelho, levar vidas à transformação, levar vidas a se unirem, mesmo que você se vista diferente, fale diferente, haja diferente, tenha regras diferentes, mas o propósito é agradar a Deus, é louvar a Deus. Então, a gente precisa entender que nós precisamos desse encontro com Jesus. Ilustra-se que
as águas do Rio Negro e do Rio Solimões, quando elas se encontram, vem aquela água cristalina do Rio Negro, uma água totalmente cristalina, e as águas amarronzadas do Rio Solimões, que é um encontro lá do Rio Amazonas, e por 6 quilômetros elas caminham separadas, unidas, dá para ver a separação delas, para mais adiante unir-se no mar. Então, esse é um dos maiores fenômenos que acontece em Manaus e que é admirado por muitas pessoas, e a gente pode tirar grande proveito, porque essa separação que se formam vai se unir-se para entrar no mar, mas cada um sabe das suas convicções, vão entrar no mesmo local, mas tendo as suas convicções, respeitando o direito do outro. Unidade não é impor regras sobre ninguém. Unidade não é criticar e nem fazer separações ou comentários arrogantes sobre outros. Unidade é entender que nós pertencemos a um corpo que tem uma cabeça. A cabeça do corpo espiritual é Cristo. E todos os membros fazem parte do mesmo corpo. E nem todos são iguais. Tem até ações diferentes. Cada um tem a sua utilidade só ligada ao corpo. E o corpo só terá funcionamento perfeito obedecendo o comando da cabeça, que é o cérebro. Então, queridos, Jesus requer que sejamos unidos. Mas a gente vê tantas pessoas que, tomando o nome de cristão, mas as atitudes totalmente contrárias àquilo que o Senhor requer de nós. Ele quer que a gente lute para ser um como Ele e o Pai tinham sempre o mesmo propósito e declararam ser um em unidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, tudo o que fazia, a única finalidade era que o nome do Pai fosse glorificado. Todos os milagres que Jesus realizou, tudo que Jesus operou na terra, o único propósito era fazer com que o nome do Pai fosse glorificado. E nós, como igreja, precisamos também nos unirmos. Embora as inúmeras denominações que há no Brasil, por exemplo, são muitas denominações, mas se o Deus é o único, se a fé ela vem do próprio Deus, se o Espírito que nos rege é o único, o Espírito Santo, na realidade a denominação não pode ser destaque, porque o destaque é o nome do Senhor. Você reverencia a sua denominação? Amém por isso. Mas acima de tudo, quando se fala de unidade, se você, não importa o seu título, o seu rótulo, mas se você faz parte do corpo de Cristo, você tem o mesmo valor e se tem o mesmo propósito de fazer com que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, você precisa entender que não é o título nem o rótulo, não é dogmas nem ritos que nos fará alcançar a salvação. É através da fé, através da obediência à palavra de Deus. Portanto, Jesus recomendou que fôssemos unidos, que procurássemos nos unirmos. E há tanta dificuldade, às vezes até mesmo entre ministros, que deveriam estar sendo exemplo de unidade e convocando seus comandados a viver uma unidade com outros grupos que professam a mesma fé, embora tendo sendo de denominações diferentes e tendo forma diferente para adorar a Deus, mas fazem parte do mesmo corpo. Então, portanto, vamos lutarmos para buscarmos essa unidade, porque lutar
sem obedecer aquilo que Jesus ensinou, vai ser muito difícil a gente formar nossas regras, nossos princípios, porque o que nos rege, o que nos leva à presença do Pai, que nos faz engrandecer e exaltar o nome do Senhor, é a obediência ao que Jesus nos ensinou. Então ele falou que deveria haver um consenso e que ele estava pedindo que nós, como servos, como seguidores, discípulos, é aquele que aprende com o seu mestre, é aquele que segue os princípios do mestre. Ele disse que ele disse, ó, eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeito, ele está requerendo uma perfeição em unidade. Se a gente não consegue nenhuma unidade assim desajeitada, imagina uma unidade perfeita. Então a gente precisa lutar, buscar, examinar a si mesmo, porque a gente precisa buscar essa unidade, a gente precisa ter mais achegamento, se entrelaçar mais em amor, em propósito de proclamar o reino de Deus para que o nome dele seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, através das nossas obras, independente da nossa denominação, mas o propósito de engrandecer e exaltar o nome de Deus, porque somos irmãos, fazemos parte de uma comunidade que exalta e glorifica o nome do Senhor. Então, portanto, eu convido você a refletir muito, que possamos de fato entendermos que o que define a unidade é uma ação coletiva tendente a um fim único. Um fim único. Exaltar, glorificar, magnificar, está ligado ao Senhor, fazer parte do corpo que tem como cabeça o Senhor Jesus. Que essa palavra possa nos despertar no dia que vivemos, dia de muitas perturbações, dia de suspense, dia de preocupações, com enfermidades que vêm surgindo a cada dia, aparecendo, cumprindo-se a palavra de Deus, mas trazendo nos nossos dias, trazendo um abalo com essa pandemia, trazendo aí, a gente tem visto muitas pessoas boas que estão indo embora, mas na realidade quem decide a questão da vida, do recolhimento para a eternidade é o próprio Pai. Então a gente precisa estar preparado, porque se vier o nosso momento de ser chamado, como que estamos em unidade? Será que estamos de fato servindo a Deus como deveríamos estar servindo? Ou estamos simplesmente sendo convencidos e não convertidos? Então que aprendamos a buscarmos essa unidade. Olha para o seu irmão e veja no seu irmão alguém que tenha as mesmas emoções, os mesmos fracassos que você, alguém que também achou graça diante do Senhor e foi chamado para o mesmo propósito, de engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Levantemos a bandeira do Evangelho e não, muitas das vezes, a nossa bandeira denominacional, que não nos poderá salvar. Então, busquemos essa unidade, porque a unidade é a ação coletiva tendente a um fim único. Então, busquemos nos unirmos para que o nome do Altíssimo seja glorificado através de nós, pois isso foi o que o seu Filho ensinou quando estava na terra e deixou implantada aqui como regra para a igreja. Pediu ao Pai que nos protegesse, não nos tirasse do mundo, mas que nos protegesse do mal e que fizesse de nós instrumento para dar continuidade à sua obra. Então vamos dar continuidade àquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, fazendo com que o nome dele seja exaltado e glorificado através da nossa unidade, que muitas das vezes tem muito mais efeito do que um sermão bem elaborado tecnicamente, que muitas das vezes não pode produzir muito mais do que daquilo que
no momento que estão se falando, se vendo. Mas se você vive uma unidade, a sua vida será uma carta aberta, lida por todos e entendida por todos. Que Deus coloque no nosso coração esse desejo da unidade e que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas, com nossa unidade, com nosso entendimento entre os irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu sou o pastor José Francisco, faço parte da primeira IADA de Austin, trabalhando ali em Carlos Sampaio, na Rua do Sul, número 14. Convido você, na oportunidade que tiver, fazer-nos uma visita. E o nosso desejo é que você seja abençoado com essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.